Literaturas da URCA faz bem pouquinho tempo, desde 1994. Acho que muita gente aqui nem tinha nascido, né? E coordeno nesse curso, eu coordeno o grupo de estudos, né? O grupo de pesquisa, cadastrado no CNPq, chamado DISCURT. É um grupo de estudos em discurso, cultura e identidades. E o nosso foco preferencial de pesquisa é à luz das teorias do discurso, né, da análise do discurso francesa. O nosso corpus preferencial de pesquisa são as expressões culturais, populares da região do Cariri e do Nordeste, né, principalmente estilogravura, literatura de cordel, reisado, lapinha, banda cabaçal, canções, não é? Como diz aí o título da fala. Livros, pichos, estilos, links à mancheia, né? Que é uma intertextualidade, um diálogo, tanto com a poesia de Castro Alves, não é? Obra dito que semeia livros à mancheia, manda o povo pensar, com a canção Língua de Caetano, aquela que eu declamei naquele dia, né? Diz, livros, vídeos, discos à mancheia, deixe que digam, que pense, que falem. Então, vou começar falando sobre as orientações curriculares nacionais, né? No decorrer da conversa a gente vai entender por que multimodalidades e por que discurso, né? As orientações curriculares nacionais é um documento de 2006, né, chamado PCN+, os PCNs, que são as diretrizes curriculares, né, as orientações curriculares, são as diretrizes curriculares do país para o campo de linguagem de códigos e suas tecnologias. No nosso caso específico, a disciplina de língua portuguesa, né, de língua materna. Então, esses parâmetros é um documento de 2006. Por que chama PCN+? Porque os PCNs são de 96 e PCN mais 10. Né? Então, o que é que diz? O objeto de ensino privilegiado são os processos de produção de sentidos para os textos, como materialidade de gêneros discursivos à luz das diferentes dimensões pelas quais eles se constituem. Esse é o objetivo do ensino de língua portuguesa, segundo os documentos oficiais do Brasil, né? Os documentos oficiais. E aí define o perfil do aluno do ensino médio na disciplina de língua portuguesa. E diz assim: o aluno, ao longo de sua formação, deverá conviver de forma não só crítica, mas também lúdica, com situações de produção e leitura de textos atualizados em diferentes suportes e sistemas de linguagem, escrito, oral, imagético, digital, etc., de modo que conheça, use e compreenda a multiplicidade de linguagens que ambientam as práticas de letramento multissemiótico em emergência em nossa sociedade, geradas nas e pelas diferentes esferas das atividades sociais, literária, científica, publicitária, religiosa, jurídica, burocrática, cultural, política, econômica, midiática, esportiva, etc., etc., etc. Né? Então, por aí vocês percebam a dimensão, a ampla dimensão que tem o ensino de língua materna. Né? E que esse nosso ensino gramatiqueiro, né, está muito longe de atingir o que os próprios parâmetros curriculares de linguagens e códigos determinam para o ensino, né, especialmente o ensino de língua materna no Brasil. Então, esse documento de 2006 vai além dos parâmetros, né, de 1996, que enfatizava mais as modalidades oral e escrita, incorporando a questão da multiplicidade de semioses do mundo contemporâneo. Vivemos em biogêneros híbridos, multimodais, como o hipertexto, os textos da publicidade,
Nesse sentido, o conceito tradicional de letramento, como inserção do cidadão no universo da fala e da escrita, já não é suficiente para dar conta das odiernas práticas multissemióticas. Então, aquelas 4 habilidades, né, elas devem ser repensadas. Como é que a gente sabia que a gente sabia uma língua? Né? Quem estuda língua estrangeira sabe quais são as habilidades. Quais eram, né, as habilidades? Compreensão oral, né? Alguém fala, você compreende o que a pessoa está falando. Expressão oral, você saber se expressar naquela língua. Compreensão escrita, você saber ler naquela língua, e expressão escrita. Aí tem essa definição, lá de 2002, desses autores aqui. Leitura é definida como compreender, usar e refletir sobre textos escritos, a fim de atingir um objetivo, desenvolver o conhecimento e o potencial de participar da sociedade. Só que esse conceito de letramento, ele está superado. Né? Hoje em dia não é só necessário, não é suficiente você ter as habilidades de leitura e compreensão escrita e oral. Por quê? Porque a língua não é só um conjunto de signos verbais, né? Perdão, Soci, mas ele foi maravilhoso, ele foi tudo para a linguística, mas esse pensamento, ele atualmente não se sustenta, porque a língua é um conjunto de signos verbais, visuais, gestuais, verbo-vocovisuais, né? Toda a gestualística, toda a forma de a imagem, né, dos textos contemporâneos, principalmente com as novas tecnologias da comunicação e da informação, não nos deixa mais pensar que a língua é simplesmente um conjunto de signos verbais, aquele no qual estão presentes as palavras, as imagens, né, toda essa multiplicidade multissemiótica que existe contemporaneamente. Né? Então, partindo dessa questão, qual é o nosso pressuposto, né? O nosso ponto de vista? Que ensinar uma língua hoje, ensinar a língua materna, é ensinar não só a ler e a escrever, é ensinar a ler, escrever, pensar, olhar, sentir, questionar, refletir e principalmente agir. Né? Então, considerando esses elementos, quais são os elementos presentes no processo de leitura? Autor, texto, leitor e o contexto. O contexto é compreendido em 2 perspectivas, tanto o contexto imediato, né, da situação sociocomunicativa, esse contexto imediato que nós estamos vivenciando aqui agora. Né? Nós estamos no salão de atos da universidade, né? Eu estou falando para vocês estão me escutando de forma, não de forma passiva, né? Porque tem aquele esquema tradicional de Jacobson, né? Que tem o emissor, o receptor, o receptor emite uma mensagem através de um código, né? Através de um canal, o receptor recebe a mensagem que fala de algum referente e tudo é muito lindo, né? Dá tudo muito certo, as coisas não são bem assim. Né? A linguagem é muito mais complexa do que a gente pensa. Aí a gente partiria do pressuposto que o emissor tem acesso a tudo que ele diz, que ele é um sujeito único, que ele não é atravessado ideologicamente e pelo inconsciente por nenhuma ideologia, por nenhum processo cognitivo, né, professora Soares? O leitor, o contexto, né? Então, esses elementos não são assim tão passivos, né? A gente vai ver como é que a análise do discurso compreende cada um deles. Então, o que é um texto? Né? O texto são ações. Quando a gente vê um texto pode ser uma frase, né? Pode ser um emoji daqueles do WhatsApp, né? Pode ser um post do Facebook, uma fotografia. São textos. O corpo é um texto, né? Esse espaço que nós vivemos, os espaços que nós ocupamos e onde nós atuamos são textos. Foucault fala isso, né? A questão das prisões. Se vocês observarem a universidade, as salas de aula têm a mesma estrutura física das prisões e dos hospitais. Não é por acaso, porque as universidades e as escolas são elementos e são espaços não propriamente de formação, mas de formatação. Né? Ele cria corpos dóceis. A escola, a universidade, os hospitais, as instituições, elas não só formam,
elas também formatam e às vezes deformam também, né? Por isso que é preciso a gente estar atento e forte, né? Ter cuidado e prestar atenção nas coisas que a gente vê, ouve, lê. Então, são textos. Quando a gente vê um texto, a gente pensa que ele é um produto, né? Você vê um texto, você acha que ele já nasceu daquele jeito, mas ele passou por todo um processo de construção. São ações por meio das quais se constroem imperativamente os objetos de discurso e as múltiplas propostas de sentidos, como função de escolhas operadas pelos co-enunciadores entre as inúmeras possibilidades de organização que cada língua lhe oferece. O texto é um construto histórico e social, extremamente complexo e multifacetado. Essa citação da Ingeborg Villasecop, né, que é uma senhora, uma das linguistas mais importantes do Brasil, ela tem quase 100 anos. Estava na ativa, né, aí pensando e agindo, né, como ela própria fala, o ensino de língua materna no Brasil. Então, o texto é um objeto linguístico ou semiótico e também é um artefato cultural, né? O texto é a parte material do discurso. É nos textos onde os discursos vão se materializar. E o autor, né? Quem é esse autor? Quem fala? Questões de autoria não existiam na Idade Média. Não tinha essa questão do autor do texto. O autor não tinha essa importância que nós damos ao autor hoje, né? O autor, como pessoa física, né? Como um ser humano, um sujeito, ele não é a origem do discurso dele, né? Ele é atravessado constitutivamente por vários outros dizeres. Portanto, o autor não é entendido como um indivíduo falante que pronunciou e escreveu um texto, mas um princípio de agrupamento do discurso. Uma das funções que o sujeito pode exercer para enunciar, sendo concebido, pois, como uma função, a função autoria. Isso quer dizer o quê? Que quando você pronuncia determinado, ele é um princípio de agrupamento do discurso. O autor tem importância no processo de construção dos sentidos do texto? Tem. Muito pouca. Uma certa importância. Qual é a importância que ele tem? Porque quando você diz Machado de Assis, né? Luiz Fernando Veríssimo, Luciano Carneiro, Armando Moraes, Salete Maria, você tem um conjunto de dizeres sobre esse autor que nos dá pistas de leitura. Eu sei que Machado de Assis foi um romancista, né, do século XIX, que escreveu romances de cunho psicológico, etc. Diferente de Luiz Fernando Veríssimo, que é um cronista, né, contemporâneo, brasileiro, etc. Então, isso quer dizer que um nome próprio cria redes de significações, de expectativas. Há um questionamento de Foucault quanto à obra, visto que há uma série de dispositivos de apagamento da história dos textos. Por exemplo, a Bíblia, né? Muita gente acha que é um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de textos que foi escrito em vários momentos diferentes da história da humanidade, em várias línguas diferentes, traduzido por vários autores diferentes. As pessoas às quais a Bíblia se refere, por exemplo, Jesus Cristo, nunca escreveu uma linha, né? Isso não tem nenhum desmérito, porque uma quantidade muito grande da cultura humana foi passada através da oralidade, não é? Mas é por essa questão da obra, que a gente acha que a obra é uma coisa só, ela sempre nasceu daquele jeito, né? Então ele dá a Bíblia como exemplo. Muitos textos foram apagados, tem os evangelhos apócrifos, né? O Evangelho de Santiago, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, né? As figuras malditas da história foram apagadas, né? Então, para a gente entender essa questão da autoria. E o sujeito? Né? Quem é o sujeito no discurso? Quem fala? Aí é importante a gente ter algumas diferenciações. O sujeito se constitui no e pelo discurso. Não é uma entidade substantiva referencial a quem se chega por meio da leitura de um texto. Também não é a origem nem o autor do seu discurso. Ele se constitui e é constituído na relação intersticial da língua com a história. É assim que ele faz sentido. O sujeito não existe a priori, nem na sua origem, nem na sua suposta essência imanentista. Não há nenhum tipo de essência identitária per si. A identidade do sujeito é uma construção histórica, temporal, datada, e como tal, segundo Foucault, fadada ao desaparecimento. Né? A ideia de sujeito de Foucault é que esse sujeito, essa ideia de sujeito é uma construção do século XVIII. Antes não existia essa ideia do sujeito como
elemento pessoal. Se você for ver a mitologia grega, por exemplo, não há nenhum questionamento do sujeito a respeito do seu destino. Ele era determinado pelos deuses. Alguém já viu aqui na mitologia grega Perseu ou Hércules ou alguém dizendo não? Alguém diz que ele tem que, o Perseu, né, tem que vencer o Minotauro, tem que derrotar a Medusa, e ele diz assim, não, porque eu não sou obrigado. Alguém já viu isso? Não, ele não diz. Ele aceita o destino dele, porque ele é um sujeito, entre aspas, como diria Althusser, sujeitado pelos deuses. Na Idade Média, da mesma forma, né? Os seres humanos, na perspectiva do teocentrismo, assumiam para si essa ideia de que eles eram determinados pela religião por Deus e não tinha muito questionamento em relação a isso. Essa questão do sujeito como indivíduo, né? Sujeito de direito, sujeito de desejo, sujeito de um bocado de coisa, foi uma construção a partir do século XVIII. Então, diz que o sujeito ele é descontínuo, né? Uma função neutra, vazia, que pode adquirir diversas posições, inclusive a do autor. Somos seres de linguagem e não seres que possuem linguagem. Como diz uma poesia de uma poetisa aqui do Caribe, chame nome, rasgue o verbo, somos todos figuras de linguagem. Né? Então, o sujeito é uma função da linguagem. Nós, seres humanos, somos constitutivamente atravessados, né? Constituídos pela linguagem, pela nossa cultura, pelas relações socio-históricas e ideológicas nas quais nós estamos enredados. Né? Então, para quem acha que ser homem é uma coisa, sempre foi do mesmo jeito, né? Uma coisa perene, ou ser mulher, ou ser professor, ou ser mãe, ou ser pai, você vai se modificando. Né? Essa questão da infância, por exemplo. Também até o século XVIII não existia infância. Não existia esse conceito de infância. As pessoas jovens, muito jovens, eram seres humanos pequenos, que ainda não tinham crescido, não tinha escola para criança, roupa para criança, comida para criança, não tinha. É toda uma construção histórica, né? E linguística e semiótica. Então, o sujeito, né? Quem é o sujeito que fala nos textos? Aí eu trouxe o exemplo dessa canção de Rita Lee. Chama-se Pagu. Aí a canção é assim, a letra. Mexo e remexo na Inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau para toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta, não sou freira, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Sou rainha do meu tanque, sou pagu indignada no palanque. Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria ninguém. Não sou atriz, modelo ou dançarina, o meu buraco é mais em cima. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Então, a gente pergunta onde é que está o sujeito, né? Quem é esse sujeito aqui dessa canção? O sujeito é diferente do autor, né? Vocês percebam. O autor dessa canção, quem é a autora dessa canção? Rita Lee, uma cidadã brasileira, cantora, roqueira, né? Ex-vocalista dos Mutantes, então tem uma série de dizeres sobre Rita Lee. No entanto, esse sujeito que é construído no texto, né? Que é o sujeito que é construído no discurso, é outro sujeito. Não é ela própria. Né? Não é ela própria. Se o sujeito que os autores constroem nos textos fossem eles próprios, era muito fácil fazer a leitura. Né? Ainda hoje a escola acha que fazer uma leitura é dizer o que o autor estava sentindo, o que o autor estava pensando. Não é. A gente jamais vai saber o que o autor estava sentindo ou pensando na hora que ele escreve o texto. Nem ele sabe. Por quê? Porque o sujeito é múltiplo, é dividido, é clivado, é cindido, é atravessado por dizeres múltiplos. Outro dia, Gilberto Gil estava com Caetano Veloso no Serginho Grosman, aí uma pessoa perguntou para ele: onde você estava quando você escreveu Se Eu Quiser Falar com Deus? Aí Gil, com aquele jeito dele: eu estava lá em Salvador, na minha casa, dentro do meu quarto. Porque as pessoas queriam uma resposta transcendental dele. É a linguagem, né? O autor constrói universos possíveis ou não, plausíveis ou não, constrói realidades, constrói
múltiplas coisas que não são necessariamente dele. O exemplo maior é Chico Buarque, a Holanda, né? Que escreve, né? Olha aí, é o meu guri, olha aí, pelo eu lírico feminino. Ele compõe no eu lírico feminino, sem, no entanto, ele ser mulher, nem ser travesti, nem ser nada disso. É uma construção de mundos de realidades possíveis. Então, o autor é uma figura do discurso, o sujeito é outra figura do discurso. É uma posição que determinados elementos são linguisticamente construídos. Então, Pagu, o que é Pagu? Alguém aqui já ouviu falar de Pagu? Pagu é um nome carinhoso, o codinome de Patrícia Galvão, né? Foi uma militante feminista, foi do Partido Comunista, né? Brasileiro. Na década de 30, 40, foi a primeira presa política do Brasil que se tem notícia, no século XX, né? Foi ela que apoiava as greves dos operários e questionava o papel da mulher na sociedade. Por isso que ela diz, ó, aí ela faz uma leitura, faz um diálogo, né? Traz o interdiscurso todinho, uma intertextualidade com vários outros dizeres, como o dizer da Idade Média, que jogava as mulheres na fogueira, né? Ela diz, mexe e remexe na Inquisição, só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Quando diz, eu sou pau para toda obra, Deus dá asas à minha cobra. É um diálogo intertextual com os provérbios populares, né? Que diz o quê? Deus não dá asas à cobra, né? Que Deus dá asas à minha cobra. E sou mais macho que muito homem, né? Interessante também a gente analisar isso. Uma ressignificação da palavra macho. Porque macho na nossa cultura patriarcal é sinônimo de valentia, de bravura, de força, de coragem, né? Aí ela é uma ironia também, né? As pessoas não entendem. Uma vez a gente lá no movimento de mulheres cantou essa música no meio da passeata e uma das feministas nos criticou como é que a pessoa é feminista e canta uma música dessa, dizendo que é mais macho que muito homem, como se macho fosse uma coisa boa, bonita. Mas aí não entende essa figura de retórica que se chama ironia, né? Que é uma figura de linguagem, que quer dizer exatamente o contrário. Ela faz uma ressignificação dessa palavra, para dizer que uma mulher pode ser forte, pode ser valente, mas não é muito homem, né? Questionando, inclusive, redimensionando e ressignificando a própria palavra. Enfim, teria muita coisa para analisar aí, né? Sou rainha do meu tanque, né? E sou Pagu indignada do palanque, o espaço doméstico, o espaço público, né? Aí quando ela diz eu sou, né? Sou rainha do meu tanque, sou Pagu. Aí é um eu coletivo, né? Vocês percebam, quem é o sujeito desse dizer aí? É Rita Lee? Não é Rita Lee, né? É uma mulher, um eu lírico feminino, né? Que fala pela voz das mulheres, traz a memória, traz a história da Patrícia Galvão, das mulheres que morreram na fogueira, traz a história de todas as mulheres, né? E aí anuncia no feminino plural. Anuncia no feminino plural, né? Sou Pagu indignada no palanque. E o meu buraco é mais em cima, essa é uma parte bem legal também. Porque é um diálogo com outro provérbio, né? Que diz que o buraco é mais embaixo. O buraco é aqui, não é a boca para falar, né? E o que é o discurso, né? Muita gente acha que o discurso é a pessoa subir no palanque e fazer um discurso na política, na campanha eleitoral. Não é. O discurso é uma prática social mediada pela linguagem. Michel Pechet, né, o grande teórico, filósofo francês, um dos últimos marxistas franceses da década de 60, diz que o discurso é prática social, ideológica, inscrita numa memória e numa atualidade, o que faz com que os sentidos não sejam unívocos, que sejam sempre os mesmos e que nunca são os mesmos. O discurso não é aquilo com o que se luta, mas pelo que se luta. É o poder do qual queremos nos apossar. Todo mundo luta pelo direito de falar. Todo mundo. Quem é professor tem um direito de fala diante dos alunos, mas não tem um direito de fala diante, por exemplo, dos organismos que promovem, né, que elaboram a educação, por exemplo. Quem é aluno está lutando pelo direito de anunciar de trás do birô, né, para falar um dia, para falar como professor. Então, a fala é um poder, né? O poder da fala a linguagem é em si um poder e cria a relação de poder.
Por isso o tipo, né? Pedagogia do discurso. Por que uma pedagogia do discurso? Primeiro, porque as orientações curriculares já estão apontando nessa perspectiva, né? E segundo, porque garante esses múltiplos lugares de fala na sociedade, essa pluralidade social, histórica, cultural e ideológica. Aí o que ocorre? Nós vivemos hoje, né? Segundo Kress e Van Leeuwen, que são os pesquisadores lá de Londres, né? Eles dizem que nós temos um enletramento visual. O que é isso? Né? Que a escola não trabalha com os gêneros multimodais, não trabalha com esses textos multissemióticos que nós temos hoje na nossa sociedade. Os alunos vivem a vida toda no Facebook, no WhatsApp, né? No Instagram, e a escola ainda está correndo atrás de fazer com que o pessoal leia livros, né? Achando que as pessoas não leem, e muito aquém dessa realidade multissemiótica que nós vivemos. O Guy Debord, que é um pensador francês também, escreveu esse livro, A Sociedade do Espetáculo, em 1969. É um livro interessantíssimo. Por favor, todo mundo leia esse livro. Porque quando ele escreveu esse livro, nem tinha Facebook, nem tinha internet. E ele já preconizava essa questão da sociedade do espetáculo, né? Onde a imagem adquire cada vez mais força. Em todas as esferas da vida social, uma crescente utilização de textos multimodais na produção de significados. No entanto, a leitura de textos visuais é menosprezada na escola, que acaba produzindo o iletramento visual. E cada elemento que constitui uma imagem possui um significado em si. E juntos produzem outros significados. A questão das cores, os planos, as inclinações, não são selecionados em vão. As cores têm um papel de construção de sentidos muito grande na nossa cultura, né? Na cultura indiana, por exemplo, as mulheres casam de vermelho e dourado, porque são as cores do amor, da fertilidade, da paixão e o dourado da fertilidade, da prosperidade, né? Da riqueza, e o vermelho da paixão, do amor. Branco para eles é luto, né? Já na nossa cultura, o branco é sinônimo de pureza, essas coisas, né? As cores, por exemplo, quem já foi na lanchonete sabe. Na lanchonete, vocês já viram alguma lanchonete, uma cozinha assim, rosa bebê, azul bebê? Não tem. É vermelho e amarelo, e laranja. Porque são cores que agem no hipotálamo, que é o lugar onde a pessoa sente fome. Esse vermelho aqui, laranja, um laranja bem forte, são cores que estimulam a fome. Então você entrou numa lanchonete, já vê aquelas cores e tudo já entra naquele clima, né? Isso é cultural, né? Então o que é a multimodalidade? É todo o arranjo visual existente no gênero, a diagramação, as cores, a figura, o tipo de papel, ou até como as pessoas se comportam nos textos orais, os gestos, a entonação de voz, as expressões faciais, né? Isso a gente percebe, por exemplo, no show de humor, né, Henrique? A pessoa, imagina, vai fazer um show de humor, vai chegar aqui, bom dia pessoal, tudo bem? Né? Como vai a família? Aí fala bem baixinho e não se... Aí não tem sentido. A poiesia do cordel, por exemplo, né? Está na gestualista. Ninguém vai dar na mão folha de cordel, né? Era uma vez Lampião que chegou no inferno, não é assim, né? Tem toda uma gestualista, uma entonação. Isso também faz parte da multimodalidade. A multimodalidade são gêneros orais que combinam a língua e a ação em todo integrado. Os gêneros escritos combinam a língua, a imagem e as características gráficas em todo integrado. Isso é multimodalidade. Né? A Ângela Paiva Dionísio, que é uma linguista lá da UFPE, né? Companheira do Marcuse, fala que as ações sociais são fenômenos multimodais. Os gêneros orais escritos que as representam também. Quando falamos ou escrevemos no texto, estamos usando no mínimo dois modos de representação: palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e imagens, palavras e sorrisos e animações, etc. Então, nessa perspectiva, há que se repensar esse conceito de letramento. Né? O letramento não pode ser mais um letramento numa perspectiva de oralidade escrita. E essa palavra multiletramento, né, foi nomeada pela primeira vez com esses pesquisadores
pesquisadores aí, pronuncia aqui esse negócio para mim, Eugênia, por favor. Aqui. Pedagogy of multi-interests, design social features, Harvard Education Review. Pronuncia em inglês melhor que a minha. Depois vão ter. Então, o que eles vão falar, né? Nossa vida pessoal, pública e profissional vem mudando consideravelmente e essas mudanças transformam nossa cultura e o nosso modo de comunicação. O modo de entender e explicar o letramento também deve mudar. Então, o multiletramento tem duas mudanças correlacionadas, né? A primeira, a diversidade linguística e cultural, porque estamos num mundo globalizado, precisamos negociar diferenças todos os dias. E a segunda, as novas tecnologias da comunicação e da informação. Escrita, imagem, movimento, áudio, o que requer um conceito de letramento novo, multimodal. E eu acrescento aqui a questão da diversidade também de gênero, não é? Porque a gente não pode tratar, por exemplo, as pessoas não binárias, né? Por isso que eu comecei a minha palestra falando pessoas, elas e pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Há pessoas cisgênero, né, que são pessoas que nasceram com o gênero correspondente ao seu entendimento, à sua identidade, né, de gênero. E há pessoas que nasceram com outra identidade de gênero. Né? Uma pessoa que nasceu homem no corpo de mulher e vice-versa. Ou que não se identifica com nenhum desses dois gêneros. É necessário também que a ciência da linguagem, que os professores de língua materna atentem para essas questões. Né? Se o seu aluno nasceu Carlos Eduardo e ele quer se chamar Carla Cristina, então você não vai chamar ele de Carlos Eduardo, porque ele não se vê, ele não se identifica com aquela identidade. É interessante que a gente chame as pessoas, inclusive isso faz parte dos direitos linguísticos. As pessoas têm o direito de ser chamadas pelo seu nome. Isso é muito importante, por exemplo, para as pessoas refugiadas, estrangeiras que vivem em outros países que não têm os seus direitos linguísticos e culturais assegurados. E para as pessoas devem ser tratadas pelo nome com os quais elas se identificam. Né? Então, isso também é importante. Nessa disciplina de linguística aplicada ao ensino de língua materna, eu levei um texto de uma transexual chamada Juno, que ela coloca várias questões relativas a isso. Por que essa mania de colocar um artigo na frente das pessoas? A Marta, a Ariel. Se for uma pessoa não binária, ela não vai se entender. Então é melhor chamar uma pessoa, não é? Do que o fulano ou a fulana, senhores e senhoras. E se a pessoa não for senhor nem senhora, se ela não se identificar, ela for uma pessoa não binária, não é? Então, são questões de linguagem, né, que a gente precisa discutir. Então, essa cultura da multimodalidade reconhece a natureza dinâmica da comunicação, a importância de entender e experimentar textos pertinentes culturalmente, projetar novos textos, questionar, interpretar e criticar o que é visto e experimentado. É uma visão semiótica e discursiva da linguagem, né? Um discurso como prática social, a semiótica social também, que compreende a língua como parte de um contexto sociocultural, inserida em uma história, né? E a cultura como um produto de um processo de construção social. Os elementos visuais existem dentro dos sistemas de representação moldados pela cultura e pela história. Então, esses elementos visuais também carregam conteúdos fortíssimos e ideológicos, né? Então, essa ideia do multiletramento, da necessidade de praticar na escola do ensino de língua materna uma perspectiva de multiletramentos, né? Não somente na questão escrita e oral. Aí é interessante a gente fazer essa crítica ao monologismo dos discursos tradicionais da escola. O monologismo dos discursos literários canônicos, que silencia outras formas literárias oriundas da oralidade, como, por exemplo, o rap, a literatura de cordel, a capoeira e outras expressões culturais, tradicionalmente ausentes das escolas. Aí eu queria falar para vocês um pouco sobre isso, né? Sobre algo que está acontecendo hoje no país, esse debate sobre a cultura do estupro, né? Onde é que nós vamos encontrar esses elementos da cultura? Muita gente pergunta, não é que existe uma cultura do estupro no Brasil? Aí muitos questionam, dizem que não, isso
tem invenção, que é conversa fiada, que não existe, né? E essa cultura do estupro começou no nosso próprio processo de constituição do que hoje nós conhecemos como Brasil. As mulheres do nosso país, né? Nós mulheres do nosso país, somos herdeiras de... O quê? É o quê, né? Troca de microfone. Som. Tá bom, Zé? Então, pessoal, a nossa herança histórica já é uma herança de violência contra a mulher, né? O processo de colonização do Brasil não foi assim tão bonito como diz lá no romance de José de Alencar, né? Muito além daquela serra ainda azul no horizonte, nasceu Iracema. O fado do jardim não era tão doce como o seu sorriso. Seus cabelos negros como a asa da greúna, ó verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia no frondes da carnaúba. E aí, o Marquinhos se apaixonou perdidamente por Iracema, tomaram Cauim, né? E nasceu o Ceará. Teria sido muito bom se tivesse sido desse jeito, só que não foi. As nossas índias foram pegas a dentro de cachorro. As índias foram pegas a dentro de cachorro na mata pelos colonizadores e foram sim estupradas, né? As nossas mulheres negras vieram escravizadas para o Brasil e eram objetos de cama e mesa, literalmente, como diz aquela música do Cidade Negra, era a mucama na cama do patrão, né? Então, ainda hoje nós temos essa herança escravista. Quem conhece um livro chamado Desmundo, tem um filme também, um livro de Ana Miranda, baseado no livro de Ana Miranda, que é uma escritora cearense, que vai mostrar a forma como as mulheres europeias vieram também para cá, né? E a forma para evitar a miscigenação. Então foram também de uma forma diferente, mas também foram escravizadas, né? Então nós temos essa cultura do estupro em vários lugares de fala. Que lugares de fala são esses? Na propaganda, olha aí a propaganda da Dolce & Gabbana, né? É uma marca famosa. E a imagem aí diz tudo, né? Uma mulher em situação inferiorizada, né? Em situação de subalternização, e alguns homens, aqui são 4, né? No Rio de Janeiro foram 33, né? Mas aqui são 4. Estão aí com as algemas, né? E isso é uma coisa atrativa, porque a propaganda é aquele discurso da sedução, né? Isso é para os telespectadores, eles creem, né, nas pessoas que são coisas sedutoras, né? E atrativas para vender produtos. Outra propaganda, uma propaganda do preservativo Prudence. Eu não sei se dá para vocês, está muito pequeno, não dá para ver. Mas é dizendo assim, a dieta do sexo, mostrando as coisas que fazem as pessoas perderem calorias. Aí tem, tirando a roupa dela, com o consentimento dela, 10 calorias. Sem o consentimento dela, 190 calorias. Ou seja, é uma propaganda de um preservativo que estimula, né? Acha que é sedutor e as pessoas vão se identificar com isso, né? E você tirar a roupa de uma mulher sem o consentimento dela é algo desejável, né? É algo normal, naturalizado. Então, na propaganda a gente vê muito isso, né? É isso que se chama de cultura do estupro. Cultura do estupro, propaganda de cerveja, Itaipava. 300 ml e 350 ml. Veja aí a multimodalidade, os dois gêneros, né? Um texto muito semiótico. Tem a cultura visual, o texto visual e o texto verbal. E olha a verão aí, 300 ml e 350 ml. Cada ml desse perto do peito dela, né? O peito com silicone.
Aí tem essa associação. Em linguística a gente chama de paralelismo semântico, né? Quando algo está próximo a outra coisa, você faz uma correlação de sentidos. Faça a sua escolha, né? E a escolha, e o verão é nosso. O verão também é uma ambiguidade, né? Porque na propaganda todo mundo lembra como era a propaganda. A verão ia e voltava, né? E os homens lá, e ela de biquíni servindo aos homens, e eles olhando para o corpo dela, tirando onda, e ela servindo cerveja. Aí agora mudou, né? O movimento feminista no Brasil deu muito em cima, pressionou, questionou muito, e agora a verão aparece do peito para cima, né? Falando e fazendo a propaganda da cerveja, não mais assim, expondo o corpo dela, né? Eu não trouxe a da devassa negra, é a pior que tem. É pela negra que se conhece a verdadeira. É pelo corpo que se conhece a verdadeira negra. Essa é a propaganda da devassa. Eu não trouxe ela dessa vez. Notícias, né? Vários lugares de fala onde você vê essa cultura do estupro. O que é o estupro? Pela definição do Código Penal, é o coito forçado ou violação, a prática não consensual de sexo, imposto por meio de violência ou grave ameaça de qualquer natureza por ambos os sexos. Aí a notícia do Globo News, de março de 2016. Ex-BBB Laércio tem relacionamento com menino de 13 anos. Um relacionamento de uma pessoa adulta com uma criança de 13 anos não é relacionamento, é estupro. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Código Penal brasileiro. Então, a forma como aparecem as notícias no jornal, né, dá às pessoas entender que uma pessoa adulta ter conjunção carnal com uma pessoa de 13 anos é um relacionamento, mas não é. Relações sexuais ou qualquer ato libidinoso entre adultos e menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, independente da vítima consentir, né? Então tem todo esse discurso. Relativizar a violência por causa do passado da vítima era algo do Código Penal da década de 40 ou de sua vida sexual. Perguntar sobre sua roupa, não é as perguntas que as pessoas fazem, né? A menina foi estuprada. E o que ela estava fazendo lá naquela hora? E ela estava usando que roupa? E ela estava drogada? E nenhuma dessas razões são razões plausíveis para um estupro, né? Culpabilizar a vítima, silenciá-la, desacreditá-la, né? Então, são conceitos que circulam na nossa sociedade que a gente tem que começar a questionar. As músicas. Eu botei músicas entre aspas porque a Vitória Jamacaru, que é um compositor daqui do Crato, ele quer também. Tá bom, já estou terminando. 20 horas. Oi? 20 horas. Obrigada. Já estou finalizando. Porque uma pessoa perguntou, Vitória, aquelas músicas de funk, assim, tipo, eu estava não sei aonde, encontrei a novinha no grau, o que é que ela quer? Pau. Isso é música? Aí a Vitória pensou assim um pouco e disse, olha, música é a canção, né, no caso. Música é mais instrumental. Canção é uma coisa que tem uma harmonia, uma melodia, um ritmo. E no caso da canção, uma letra. Pronto, aí, por isso que eu coloquei assim algumas músicas entre aspas, porque também não vou discutir o que é música e o que não é, mas enfim, tem essas coisas aí, né? Várias, aqui a gente podia passar a noite todinha só falando, né? Existem mulheres que são uma beleza, mas quando abrem a boca, que tristeza. Bonita e nada para mostrar que é bonita. E a cabeça parafinada para ficar igual Paquita. Loura burra, loura burra, loura burra. Fique esperto com o mundo e atento com tudo e com nada. Mulheres só querem e preferem o que as favorecem. Dinheiro e posse. Se esquecem se não estiverem. Parece que parou comigo para me atazanar. Me dá vontade de pegar uma arma e cala a boca. Eu estou pensando em fazer igual ao goleiro Bruno. Falar que tu viajou e te mandar para outro mundo. E ainda tem a referência, né? Do goleiro Bruno. Pois é, tem outros bem piores, né? Eu estava no fluxo e encontrei a novinha no grau. O que é que ela quer? Aí o movimento feminista diz, acabar com o machismo, o racismo e o capitão. E o pior
Exatamente. Não é só no funk não, no forró, no sertanejo, né? Tem um monte. Exatamente. E não é só essas músicas assim de gosto duvidoso não, né? Lamentavelmente nós temos também grandes compositores da canção popular brasileira. Olha essa música aí do maravilhoso Chico Buarque de Holanda. Tem também. Coisa assim. Se eu fosse o teu patrão, aí eu te tratava como uma escrava, eu não te dava perdão. Te rasgava a roupa morena, se eu fosse o teu patrão. Eu te encarcerava, te acorrentava, te atava ao pé do fogão. Eu encurralava, te dominava, te violava no chão. Te deixava rota morena, se eu fosse o teu patrão. Aí eu queria mostrar um vídeo para vocês. Esses são alguns discursos que circulam na sociedade sobre as mulheres, né? A cultura do estupro. O Congresso Nacional Brasileiro também tem pessoas que promovem a cultura do estupro, mas eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês. Sobreviver, ela não tem empoderamento, ela quer ser amada. Dois homens possam criar uma criança perfeita no sentido total que você quer, como você quer. Eu não acredito. Porque eu acredito que Deus fez homem e mulher, esses seres é que se conseguem. E se eu completar isso como tema de campanha eleitoral, eu estou tentando deixar que o corpo pertence à mulher e a mulher pode fazer aquilo que quiser daquilo que está dentro da sua barriga. Isso é um absurdo que nós vamos combater. Legaliza o aborto, passará na conversação. Aí quando eu levantei a saia do santo, para o Barreal, eu pensei, no outro, pai, eu fiz tanta pressão aqui na muda, né? Ela dormiu. Ela apagou igual no Ultimate. Ela apagou o final. E eu digo sempre que mulher que participa da política e bate como homem, tem que apanhar como homem também.
Mas aparelho escritor não reproduz. Quem quer ser empoderado é feminista. E Jesus era feminista, ele só não era abortista. Qual é o objeto de ensino da língua materna? O que as pessoas têm a dizer umas às outras? São textos, não são gramáticas, não são estruturas da língua. O objeto de ensino da língua materna é o discurso, são os dizeres, os vários dizeres que circulam na sociedade, que é necessário que a gente compreenda através dessas várias materialidades onde eles ocorrem, na canção, são nos discos cotidianos, é na literatura, é no muro. Eu fui dar um curso lá numa faculdade esse fim de semana e a moça falou para mim assim, uma das alunas lá, disse que chegou aqui na UFO, ficou muito indignada, porque como assim, os muros da universidade, as pessoas pichando as coisas, escrevendo coisas. Isso é o pessoal da área de saúde, Aí eu falei para ela, eu digo, o muro da universidade não é hospital. Mesmo os hospitais hoje têm todo o questionamento, de que eles devam ser brancos, de que as roupas dos médicos devam ser brancas, porque isso também é instrumento de poder, Aquela brancura do hospital, ela faz parte daquele discurso da higienização, entre aspas, E os muros da universidade são dos estudantes, são da comunidade acadêmica. É uma forma também de expressão. O picho, que eu falei lá no começo, pichos, livros, estilos, vídeos da mancheira, a pichação é uma coisa mais legítima. Na época da ditadura militar não existiam lugares de fala, os sindicatos foram fechados, as entidades estudantis fechadas, o Congresso Nacional fechado. Os únicos lugares de fala possíveis eram os muros, O abaixo da ditadura foram os muros que mais gritaram em junho de 2013, nas manifestações de defesa das liberdades democráticas, em defesa da saúde, da educação, de um transporte coletivo digno, contra a corrupção, O que mais falavam eram os muros. Então, em tempos de multimodalidade, multidizeres, de multissemioticidades, de escritas de reexistência, não é possível mais a gente aqui na universidade querer, por exemplo, criminalizar as pichações. Teve, em determinado momento aqui, um movimento de querer criminalizar as pichações. Então, são coisas que a gente tem que discutir. Como dizia Bakhtin, a linguagem é falta de acordo e arena de conflitos. O que as pessoas têm a dizer umas às outras são discursos, por meio de textos muito semióticos e muito modais. Ensinar o quê? A ler, ouvir, ver, interpretar, fazer. Que eu comecei a falar anteriormente. Por uma pedagogia de discurso e das multimodalidades que dê voz a quem não tem voz. Aos silenciados da história. Os negros, as mulheres, os homossexuais, as pessoas trans, as pessoas não binárias, os indígenas, desse país. Então é isso. Obrigada pela atenção. Fazendo legal aos novatos, cara, se inscrito, tem que ter cuidado, todo mundo com medo no primeiro dia de aula. Aí eu tinha uma colega chamada Maria Rodrigues, lembra, professora? Lá de Caririaçu. Aí